E já vamos dar as boas-vindas à nossa estrela candente, ascendente, Gabriel de Souza. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como você está? Está bronzeado? Boa tarde, Segré. Boa tarde a todos da bancada. Peguei um bronze, né? Eu fiz uma caminhadinha nesses últimos 4 dias. Aí eu acho que deu uma alçada na minha cor. Então eu peguei sim um bronzezinho aí. Muito obrigado por me receberem mais uma vez no Faroeste Brasileiro. Imagina, Gabriel, essa aqui é a sua casa, literalmente a tua casa, a revista Oeste é a tua casa. Mas estamos ansiosos por conhecer a tua percepção, por ter acompanhado essa caminhada. Deve ter sido uma experiência pessoal e profissional incrível. Então gostaríamos que você nos conte essa tua experiência, por favor. Sim, Segré, com certeza foi uma experiência assim inigualável, tá? Na minha jovem carreira como jornalista até agora, eu acho que foi uma das experiências mais marcantes, tanto em conversar com pessoas, tanto quanto cobertura em loco, poder entender como funciona, conversar com fontes, correria, caminhada. Então, assim, foi uma experiência, um pacote completo, super, super bacana, tá? E, bom, sobre a caminhada, o que eu gostaria de falar aqui, ressaltar, é sobre a segurança, tá? Por mais que as pessoas estivessem ali na rodovia, no acostamento, que sim, é perigoso, carros passam ali em alta velocidade, caminhões, inclusive quando, um bastidor aqui, um caminhão quando ele passa, e ele passa em alta velocidade, ele faz um vento, né, ali uma pressão muito grande, então acaba sendo perigoso e tudo mais. Portanto, nada disso aconteceu durante a caminhada. Tá? Tava numa rodovia, tava ali, tinha todas essas questões, mas nada disso aconteceu. Por quê? Porque a segurança estava muito bem feita. Tá? A caminhada ali com o Nicolas, os parlamentares, as pessoas que estavam apoiando, manifestando ali suas vontades, estava protegida por uma frota de segurança à frente, tanto frota particular, parecia ser particular, eram carros pretos com aquele pisca da polícia, quanto carros da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, isso à frente. Então, a comitiva não chegava de uma hora para outra, tá? O Nicolas não chegava de uma hora para outra. Ele era meio que anunciado por esses carros, porque eles iam diminuindo a velocidade de quem estava vindo, justamente para poder ter esse cuidado. Então, primeiro vinham os carros de segurança, as polícias e tudo mais, e depois vinha a comitiva, e logo atrás tinham carros de manifestantes, né, os apoiadores que estavam ali com o carro, e mais segurança. Então, assim, não era que eles só estavam caminhando ali num perigo, num alento, não. Era muito bem feita a segurança. E em determinados momentos a polícia ia até uma curva para poder sinalizar para os motoristas que estavam vindo para eles diminuírem a velocidade, tá? Justamente para poder zelar pela segurança das pessoas que estavam ali. Então, isso com certeza, a segurança foi o que mais me chamou a atenção. É claro que teve trânsito, é claro que teve algumas questões assim, mas é melhor ter o trânsito, estar mais devagar, do que estar continuando ali normal, não tratar essa situação como extraordinária e acontecer algo de mais grave, né? Então, a segurança foi muito bem feita. Eu conversei com policiais da PRF, eles disseram que sim, eles estão andando bem devagar, bem lento, justamente para poder zelar pela vida das pessoas que estão ali. Inclusive, quando eu entrei ao vivo aqui com vocês, que ficou com aquela chuva, Sim. Eles estavam segurando, a polícia militar estava segurando para os manifestantes não andarem. Diminui a chuva e tudo mais, para depois sair. Então, assim, a segurança com certeza foi o que mais me chamou a atenção. Gabriel, Raquel Galinatti tem uma pergunta para ti. Estamos na lista de espera, temos muitas perguntas para você. Gabriel, parabéns por estar em loco mostrando a história para os telespectadores e para todos que assinam a Revista Oeste. E para o Brasil, principalmente. O que eu queria saber de você é, somente quem está lá consegue traduzir o sentimento. Porque pela primeira vez em muitos anos, por mais que se busque os valores, a decência, a ética, não foi um movimento de polarização, foi um movimento de união. E a união e a fé, ela não tem como serem refutadas. Então, o Nicolas Ferreira, ele não é um atleta, ele é um deputado federal, percorreu praticamente uma maratona por dia, que se formos dividir 240 quilômetros por 7, dá em torno de 34 quilômetros.
Então, um esforço físico fora do comum. Então, eu queria saber a tradução, a sua tradução como jornalista e, pegando um pouco da sensibilidade, qual é o sentimento que permeava essa caminhada do Nicolas Ferreira, que praticamente carregou a cruz 240 quilômetros sozinho? Assim, o clima, assim, tava... Claro, a gente tem que isolar a causa pela qual eles estavam lutando, que são causas sérias, importantes, dos presos do 8 de janeiro, todo o escândalo de caso Master, de INSS, tudo que está acontecendo no Brasil, que é de gravíssimo. Vamos isolar isso com um clima que estava lá, tá? Eles estavam lutando por isso, mas era um clima de muita integração, um clima de muita festividade. Então, assim, fez chuva, fez sol, tempestade, tudo, mas nada parava os manifestantes. Eles estavam andando ali pelo acostamento cantando, tinha muita gente chorando também, fazendo live, muita gente, muita família, tá? Isso é o mais importante, muita família ali dando seu apoio à manifestação, dando seu apoio à caminhada, muita criança com cartaz. A gente viu pelo Instagram do Nicolas que ele recebeu muita cartinha de criança. Então, assim, era um clima de muita festividade na caminhada, porque eles tinham que encontrar forças e energia e motivação mais ainda, né, além da causa, para poder continuar. Porque é uma questão física, no fim do dia é uma questão física, que nem você disse. Ele andou uma maratona por dia, uma pessoa que do nada, ele decidiu do nada, vou andar, e as pessoas que quiserem venham comigo. Então, 40 quilômetros por dia é muita coisa, muita coisa. Então, teve gente assim, com calo, com a perna inchada e tal, tudo mais, mas o clima era de muita festividade. E uma coisa que aconteceu, e isso até circulou pelas redes sociais, foi aquele vídeo de uma pessoa deixando uma bandeira da esquerda, que aí eu acho que era do Lula, se não me engano. E assim, se a direita realmente fosse do jeito que a esquerda pinta, seria um caos. Mas o que aconteceu? A direita, com toda a sua classe, pegou a sua bandeira, devolveu, falou, Deus abençoe. Manifestou ali, falou, você votou no partido errado, tá do lado errado, e tudo bem, as pessoas têm o direito de falar, e seguiu viagem. Não teve briga, não teve discussão, não teve nada. Eles apenas pegaram a bandeira, colocaram no carro, e assim, foi um momento de direita e esquerda, ambos assim, em comunhão, não teve briga, nada, muito obrigado por devolver, e o outro, muito obrigado por não fazer nada, e assim, lógico, seguiu a viagem. Então, foi um clima de muita festa e integração ali durante a caminhada. Chuva, sol, nada impediu os manifestantes de continuarem apoiando. Muita gente aqui no chat pergunta, Gabriel tem quantos anos? Até onde nós sabemos é 21, mas tem um que falou que era 22. É 21 ou 22, Gabriel? Eu tenho 21. Parabéns, cara. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho. O professor Suano quer te perguntar também. Gabriel, primeiro, meus parabéns para você. Você vai ter um futuro brilhante, isso é evidente, é dado como certo, pela tua competência, pela tua qualidade. Eu vou voltar à questão da segurança, porque apenas para ter alguns detalhamentos, tá? Primeiro, com relação à segurança que foi oferecida. Ela foi disponibilizada pelo governo do Distrito Federal, no caso, e pelo governo federal. O governo federal ele disponibilizou apenas a Polícia Rodoviária Federal, e nesse caso, quais foram as manifestações desses governantes, caso eles tenham, a medida que eles disponibilizaram, se eles já fizeram alguma manifestação. Essa é a primeira pergunta. A segunda diz respeito à questão de algo que o Nicolas falou. Ele disse que haviam sido identificados 3 infiltrados. No caso, se houve identificação de mais agentes provocadores, porque no caso, o infiltrado ele vai ali para gerar algum caos, ou seja, estimular para que as pessoas adotem a violência, o que já foi demonstrado que isso não aconteceu, tá? Foram identificados outros. E para encerrar, como é que foi lidada essa situação com esses infiltrados? Entregaram para alguém, só alertaram o grupo que estava lá, ou chegaram para a polícia e falou, isso aqui é infiltrado, ou não foi feito nada? Boa tarde, Suano. Obrigado uma vez. É um prazer estar falando com você. Eu só não entendi a primeira pergunta. Você poderia repetir, por favor? Se a organização da segurança ela foi disponibilizada pelo governo estadual, no caso, o governo distrital do Distrito Federal, ali, e pela Polícia Rodoviária Federal apenas, ou outras polícias federais, no caso a Polícia Federal, outra de âmbito federal. E se já houve manifestação, tanto do governo do Distrito Federal, quanto do governo federal acerca deles terem disponibilizado segurança, para eles tentarem colocar isso como narrativa deles.
Beleza. Então, as viaturas que eu vi ali era da Polícia Militar, quando a gente estava em Goiás ali, e também da Polícia Rodoviária Federal. Quando a gente chegou no DF, também tinha ali um efetivo da Polícia do Distrito Federal, então eles meio que passaram um bastão ali entre as polícias, mas a PRF sempre esteve atenta, tá? Sinceramente, eu não vi se houve alguma manifestação, porque eu cheguei recentemente, eu estava sem sinal, então não sei se houve alguma manifestação desses órgãos. Agora, sobre os infiltrados, tá? A gente viu que o Nicolas estava com um colete à prova de balas, e sim, teve os infiltrados. Eu vi até um vídeo de um policial no Instagram que ele mostrou eles identificando, abordando o suspeito, e depois provavelmente liberando, tá bom? Mas eu gostaria de contar aqui 3 casos que eu pude presenciar. O primeiro é que quando, no último dia, foi ontem, exato, no domingo, quando eles marcaram de sair de Parkway, ali no DF, os manifestantes já estavam ali presentes debaixo da passarela, esperando a comitiva. Aí eu estava parado, veio um manifestante correndo até o grupinho que a gente estava ali e falou, ó, aquele ônibus que está ali em cima, era um ônibus vermelho, coincidentemente, aquele ônibus vermelho ali tá com bandeira de LGBT, escrito sem anistia, papeizinho, sabe, grudado assim na janela. Aí a gente já ficou meio atento, né? Aí a gente falou, bom, vamos ver. Aí eu subi para poder ver o ônibus, e realmente estava com parecia alguns papéis pequenos, assim, escritos sem anistia, eles de lá de dentro muito debochados, tá? Realmente debochando dos manifestantes que estavam ali. Só que, para a infelicidade deles, quem estava ali fora só mandou um coração, mandou um joia e mandou um pode ir embora, tá? Então eles passaram perto dos manifestantes, ninguém viu. É claro que um ou outro que leu falou, vai embora e tal, tudo mais, mas assim, sem nenhum confronto, sem nada, foi totalmente tranquilo. E uma outra situação que eu vi é que quando eles estavam saindo de Lusiânia, na verdade de Valparaíso de Goiás, tinha os manifestantes ali na rodovia, esperando pela comitiva, e aí veio uma pessoa que assim, não é nem de direita nem de esquerda, ela claramente estava sob efeitos de álcool, de droga, assim, e ela começou a irritar umas pessoas que estavam ali, sabe, pegava, falava, xingava, e depois saía correndo, irritava. A PRF viu isso e abordou a pessoa, tá? Então, abordou, deixou ele ali de cantinho, e aí depois liberou, falou, não fica mais aqui, enfim, num tom mais ríspido, é claro, porque tinha muita gente, a gente não sabia o que ele podia fazer, falou, tipo, sai daqui, não fica mais aqui, que ele estava tumultuando. Ontem, e agora o último caso, a 8,5 km da Praça do Cruzeiro, de novo, eu estava parado esperando para poder entrar ao vivo, veio uma outra manifestante e apontou, tem um cara infiltrado ali, e ele estava em cima de um ponto de ônibus. Tá, ela falou, ele está xingando, está mostrando o dedo do meio e tal, tudo mais. Para a infelicidade dele, ninguém se manifestou e ele tomou muita chuva, que foi um momento que começou a cair um dilúvio ali perto de Brasília. Então, assim, foram esses 3 casos que aconteceram e nada se desenrolou. Tá, 3 tentativas falhas, 2, que esse do cara que estava irritando nem podemos considerar. Então, 2 tentativas falhas de tentar irritar os manifestantes que apenas deixaram passar. Perfeito. André Marsiglia tem uma pergunta também, Gabriel. Gabriel, tudo bem? Parabéns pela sua cobertura. E veja só, uma coisa que a gente até ontem falou durante toda a cobertura do evento, porque a impressão que dava é que houve não só um enfrentamento ao medo das ruas, as pessoas estavam com medo, depois da reação que houve ao dia 8, as pessoas estavam com medo das ruas. E parece que ontem esse medo foi confrontado, né? Foi vencido. Aliás, como diz o hino da independência, né? Longe vá temor servil, né? O temor, o medo sempre é servil, sempre nos submete. Isso, creio que ontem foi vencido. Agora, minha pergunta é se... E o outro ponto que a gente também parece que pode se obter da manifestação toda de ontem é que houve uma união e uma comunhão até em torno do inimigo comum, né? Que é a esquerda, que são os abusos das instituições, etc. Então, por um lado, vencer o medo. Por outro lado,
unir-se, né? A direita se reunir ou voltar a se unir. Você acha que as pessoas saíram, depois que acabou o ato, com essa sensação de vencer o medo e de união em torno do inimigo comum? Boa tarde, Marcília. Obrigado pela pergunta. Sim, essa é a sensação que eu tive. E eu pude comprovar isso com os cantos, tá? Fora Lula, enfim, manifestações contra o Alexandre de Moraes. Um também que eu mais gostei foi que eu vim de graça, tá? Então ninguém precisou pagar para eu poder vir para cá, esse foi um dos que eu mais gostei. Mas sim, e aqui mais um bastidor. Quando a gente entrou ao vivo com vocês, que começou a cair aquela chuva, depois que a gente terminou o nosso link, a gente estava do lado de uma viatura da PRF, tá? E fica aqui até o agradecimento a esses agentes que estavam ali, que como estava chovendo muito e o nosso carro estava no posto de combustível longe dali, a gente ficou com eles. Eles falaram, entrem aí para vocês preservarem os equipamentos e tudo mais, para vocês não se molharem e não ficar doente. E, nesse momento, eles estavam conversando no radinho sobre a necessidade ou não de efetivar mais viaturas, mais agentes para a cidade de Lusiânia, que é onde seria o destino final daquele dia. E por quê? Porque de Lusiânia para frente, que passou por Lusiânia, Valparaíso de Goiás, depois Parkway até Brasília, a manifestação tomou outro rumo no que diz respeito à quantidade de gente que tinha. Porque assim, até então as pessoas estavam vindo pela rodovia, caminhando pelo acostamento. Quando chegou em Lusiânia, é aquela rodovia que passa no meio da cidade. Então tem gente de um lado, casa de um lado e casa do outro. Posto de combustível, muita gente. Então a rodovia que cruza a cidade. E nesse momento, muita gente aglutinou perto do Nicolas Ferreira. Tá? Muita gente mesmo que estava esperando eles, a comitiva chegar, para poder manifestar o seu apoio e tudo mais. E foi nesse momento também que o Nicolas, a equipe de segurança do Nicolas achou de bom tom colocar um colete à prova de balas nele, né, para poder preservar a segurança dele. Enfim, porque como tinha muita gente, a gente já sabe que o que já teve momentos semelhantes na história do Brasil, de um político, enfim, no meio de manifestação e tomando uma facada, né? Então, foi prudente essa decisão de colocar um colete à prova de balas. E foi justamente isso, muita gente cantando, apoiando, sem medo, sabe? Era 2 parapentes, parapente aquele que parece um paraquedas com motor, rodando, fogo de artifício, caminhão, buzina, moto. Então, assim, e eu conversando com as pessoas, elas claramente perderam esse receio, perderam esse medo, sabe? Eles voltaram para a rua. E assim, realmente, muita gente arrastando multidão em todos os lugares.